Gostaria de iniciar esse momento agradecendo a todos que estão aqui ouvindo. Acredito que o assunto é bastante importante, relevante, num momento especial que vivemos. Agradecer a oportunidade, em nome da organização do evento, da professora Larissa e demais componentes. Como vou, ao final da palestra, citar alguns medicamentos, então declaro não haver nenhum conflito de interesse nesse momento, nessa apresentação que estou fazendo para vocês. Pretendo mostrar para vocês algumas situações atuais, em que ponto estamos no conhecimento científico e agregado. Já são 10 meses agora de batalha contra essa pandemia e já avançamos bastante no conhecimento médico-científico do assunto. Então, hoje o conhecimento, hoje a ciência já nos permite afirmar uma série de situações que antes tínhamos algumas dificuldades de desenhar com mais clareza. Aproveitando a situação da Semana do Idoso, vou passar rapidamente com vocês falando sobre o que acontece no processo natural de envelhecimento para todos nós. Então, o sistema respiratório, o aparelho pulmonar, ele vai ter algumas alterações que são naturais para todos nós e são processo natural de envelhecimento e da idade. E vamos tentar entender, então, como que isso se interfere ou se correlaciona com a questão específica dessa nova doença que estamos enfrentando. Eu gostaria imensamente de começar essa discussão, essa apresentação com uma ótima notícia, né? Uma ótima notícia que foi veiculada na imprensa e que, infelizmente, lá em maio, a gente acreditava, o mundo todo acreditava que essa pandemia ela seria um pouco mais curta. Ela teria uma duração um pouco mais fugaz e acreditávamos todos que essa situação talvez fosse um pouco mais fácil de ser contornada. Na verdade, estamos vendo uma pandemia com uma duração um pouco acima do que gostaríamos e talvez até do que estivéssemos preparados, até para a questão do ponto de vista do distanciamento social e do impacto que sabemos que isso traz, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista individual e também psicológico. Então, estamos assistindo uma pandemia que está durando um tempo um pouco mais do que o desejado, não era o que prevíamos lá no início. Talvez, em parte, porque tem tido sucesso na questão do achatar da curva, que foi um planejamento que tivemos no início e que não sei se tivemos exatamente a medida exata ou a consequência exata do que isso aí significaria. Mas foi um sucesso, conseguimos. Não é uma pandemia única, essa pandemia que vivemos é por um vírus, né? Já vou falar um pouco dele, mas essa pandemia, essa situação de vamos dizer, uma infecção transmissível e com alta mortalidade, infelizmente, ela se repete na humanidade. Lá no século XIV, a questão da peste negra, mais relacionada especificamente à questão, vamos dizer, ambiental ou à questão de higiene e falta de condição de sanidade pública, né, de saneamento público, né? E depois, no Brasil mesmo, tivemos aqui a gripe espanhola no início do século XIX, com um número bastante significativo de mortos, ou com impacto muito grande também para a população e para o sistema de saúde naquela ocasião. Então, essas pandemias ou essas infecções graves e com disseminação, vamos dizer assim, uma propagação muito intensa, infelizmente, elas vêm se repetindo no decorrer dos séculos, no decorrer do desenvolver da humanidade. A mais recente que nós vivemos e nós todos vivenciamos foi a do H1N1, que também é um vírus, é uma influenza, também é um vírus de transmissão e acometimento preferencial respiratório, mas uma pandemia com impacto indiscutivelmente bem menor do que essa que estamos vivenciando. A Covid, o vírus, coronavírus, o novo coronavírus 2019, ele surgiu inicialmente lá na China, no final de dezembro de 2019. O batismo inicial dele, a sugestão inicial de nome era essa, o 2019 novo coronavírus, quando em Wuhan, que é uma cidade bastante populosa e com, inclusive, indústrias de tecnologia de ponta, essa cidade começou a detectar, especificamente um serviço, casos repetidos de pneumonia, de um aspecto e alguma característica um pouco diferenciada. Inclusive, naquela época, já inicialmente descrita, com uma possível relação com alguma
situação de comercialização de produtos alimentícios num mercado popular próximo àquele local. Isso foi notificado no final do ano passado, em dezembro, e posteriormente isso veio evoluindo até que no começo de janeiro já tínhamos identificado que se tratava, na verdade, de um novo coronavírus, realmente. Os coronavírus não são exatamente um vírus, uma família, vamos falar assim, de vírus desconhecida. Já existem outros tipos de coronavírus e rapidamente temos reconhecido novos e mais tipos de coronavírus. Para vocês terem uma ideia, até o início dos anos 2000, nós conhecíamos apenas 2 tipos de coronavírus que infectavam humanos e que agora nós já conhecemos uma série deles, alguns deles causando inclusive infecções graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é esse que está representado aí na foto para vocês, ou o vírus da SARS, que também é um subtipo de coronavírus e que causa lesão pulmonar grave e, eventualmente, pneumonia até fatal. O nome definitivo do 2019 nCoV foi mudado, agora temos o SARS-CoV-2, já tínhamos o SARS-CoV-1, então agora temos o SARS-CoV-2, vamos dizer, uma variação daquele primeiro tipo de corona, né? Vem então no final de 2019 e a situação que nós estamos hoje, todos conhecemos, que acomete literalmente o globo, o mundo todo. A Covid-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2. Então o SARS-CoV-2 ele é adquirido por forma inalatória, preferencial. Esse acometimento do sistema respiratório ele vai acontecer de diferentes graus, vai acometer indivíduos diferentes de diferentes maneiras. Exatamente o porquê isso acontece, a gente não sabe, nós não sabemos ainda, é objeto de intenso estudo. Há sugestões de que algumas variações enzimáticas relacionadas à enzima conversora da angiotensina 2 possa ser algum mecanismo regulatório. Já tivemos até algumas sugestões de algum subtipo sanguíneo que poderia favorecer e facilitar infecções mais graves. Não temos dúvida de que a intensidade e a quantidade de inalação de vírus, quer dizer, quanto maior a carga viral a qual o indivíduo é submetido, também interfere na questão da ocorrência da doença como mais leve ou como uma doença mais moderada. Então, a definição de Covid-19, a Covid-19 é essa síndrome inflamatória, é uma síndrome inflamatória que preferencialmente acomete pulmão, mas é, por definição, uma síndrome inflamatória sistêmica, acometendo uma série de outros órgãos em simultâneo. Adquirimos esse vírus por via inalatória. O contágio inicial parece ter sido através de algum tipo de contágio com carne de animal silvestre. O culpado inicial apontado foi o contato com algum tipo de morcego, por hábitos alimentares específicos de algumas regiões na China, mas ultimamente o mais propagado é que seria o pangolim, um tipo de um tatuzinho que é típico daquela região da China e que também teria correlação com ele seria um depósito natural desse vírus e teria correlação com esse quadro inicial. Hoje o que vale para a gente é esse contato entre humanos, ou seja, é o indivíduo que está doente, ele está eliminando o vírus pelo sistema respiratório, principalmente por mecanismos de tosse, ou a própria exalação natural do indivíduo, em que, em contato com uma pessoa que estaria sadia, o indivíduo que está portador do vírus e ele está transmissor do vírus, ele vai gerar gotículas ao tossir, ou ao espirrar, ou ao exalar, e a pessoa, pelo contato próximo, ou contato continuado, ou ambiente facilitador, vai inalar aquele vírus e vai desenvolver, então, a doença. Claro que a característica do ambiente é fundamental. Se eu tenho contato com um indivíduo portador e doente do coronavírus naquele momento, transmissor do coronavírus, se esse contato se der em um ambiente fechado, ou um ambiente com pouca ventilação, ou num local ou num momento em que eu não tiver com a adequada proteção, eu vou ter mais facilidade de desenvolver a infecção, ou seja, de me contaminar com o vírus, e a partir daí eu passo a ter o risco de desenvolvimento da doença, seja em formas leves, moderadas ou eventualmente mais graves. Por isso é tão propagado que a gente, especialmente em ambientes específicos, utilizemos o equipamento de proteção individual. A máscara seria o principal mecanismo de proteção individual,
mas também os cuidados com relação à higiene das mãos, o uso do álcool gel, como sendo mecanismos muito importantes para que evitemos a propagação mais rápida e a contaminação individual do vírus. A partir do momento que o indivíduo entra em contato com o vírus, existe um período de incubação, o que quer dizer o tempo entre que o contato ocorre e o desenvolvimento efetivo de sintomas relacionados àquele contato, ou seja, o desenvolvimento específico da Covid-19 ou dessa virose. Esse período de incubação ele é muito amplo, ele é variável, pode durar até 2 semanas. Quer dizer que se você entrou em contato hoje com esse indivíduo que estava portador do vírus, até 2 semanas após esse contato, infelizmente ainda pode estar acontecendo desenvolver a doença por aquele contato lá atrás. O mais comum é que isso ocorra em um período mais precoce, especialmente entre 3 e 5 dias após o contato. Então o período de incubação pode variar muito, mas o mais comum é que até 5 dias após o contato a doença se desenvolve, ou o sintoma clínico se desenvolve. Os sintomas mais comuns são sintomas do trato respiratório, a tosse seca, a dor de garganta e as alterações de olfato e de paladar são muito marcantes e não que exatamente aconteçam em todas as pessoas, mas são sintomas bastante marcantes e muito presentes. A febre ela vai estar presente na enorme maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos, e ela vai acontecer no decorrer da manifestação da doença. Nem sempre o caso abre com febre. Eventualmente, inicialmente, se tem uma dorzinha de garganta, uma tosse seca, uma prostração ou uma mialgia, e lá na frente, posteriormente, alguns dias depois, inicia a febre e, eventualmente, o quadro pulmonar pode se intensificar. O que temos visto é que a questão pulmonar, principalmente, ou o agravamento da lesão pulmonar, se dá principalmente após o 7º, 10º dia, a contar do início dos sintomas. Então, infelizmente, esses quadros de Covid que evoluem mais arrastados, que passam da primeira semana com sintomas mantidos, principalmente febre, podem ter uma evolução desfavorável. Temos também, afinal, estamos falando de uma virose, outros sintomas sistêmicos, como cefaleia, mialgia, e eventualmente até sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas, enjoos. Esses também podem estar presentes e são sintomas compatíveis com a Covid-19. De uma maneira geral, indivíduos que têm comorbidades, e as comorbidades mais relacionadas com um mau desenvolvimento da doença ou uma evolução ruim da doença, são as comorbidades cardiovasculares, os diabetes, né, ou diabetes mellitus, né, e algumas situações relacionadas à baixa imunidade. Portadores de doenças pulmonares crônicas também são indivíduos de risco para doença grave, e indivíduos tabagistas, mesmo que não tenham doença pulmonar prévia, têm maior risco de desenvolvimento de doença grave. O idoso, ele também tem um risco alto, mais alto de desenvolvimento de Covid-19 grave, e isso é relacionado tanto a questões específicas da senescência, que eu vou falar daqui a instantes, quanto à questão da própria imunidade do idoso, a imunidade sistêmica e respiratória, que é um tanto quanto diferenciada. Então, temos um leque de apresentação muito extenso e sabemos hoje que alguma coisa em torno de 30-40% dos indivíduos portadores da Covid ou do novo coronavírus, eles são assintomáticos, ou seja, eles são portadores, eles estão infectados pelo vírus, eles potencialmente podem, inclusive, transmitir o vírus para indivíduos do convívio dele, né? Mas eles não têm exatamente sintoma nenhum. Isso torna o controle dessa pandemia um pouco mais difícil, ou seja, se eu consigo restringir a circulação daqueles indivíduos que estão com sintomas clínicos, isso é, de uma certa maneira, um pouco mais simples ou mais fácil. Por outro lado, se o indivíduo ele é portador do vírus e ele potencialmente transmite o vírus, mas ele não tem sintoma nenhum, fica muito difícil de fazer a restrição, vamos dizer, controlada para esse tipo de indivíduo e, óbvio, mais difícil de controlar a pandemia. Como é que fazemos o diagnóstico? O diagnóstico ele parte do pressuposto de que a maioria dos indivíduos vai ter algum sintoma. Então, a partir do momento que o indivíduo desenvolve algum sintoma, nós fazemos os exames específicos para confirmar o vírus, ou seja, confirmar a infecção pelo vírus. Os
exames eles podem ser colhidos através de secreções, tanto da fossa posterior nasal, de orofaringe, quanto eventualmente em pacientes mais graves e que têm a via aérea invadida ou que estão entubados em ventilação mecânica e terapia intensiva, nós podemos colher material da via aérea inferior desses indivíduos. E eventualmente, em algumas outras situações, nós dispomos também de testes sorológicos, exames que são colhidos através do sangue do indivíduo. Para entender como funciona cada exame, eu vou tentar de uma maneira bem rápida explicar como funciona a questão da infecção do vírus. Então, a partir do momento que o indivíduo ele entra em contato com o vírus, existe um período de incubação que se inicia o sintoma específico após 2 dias, geralmente, na maioria das vezes, até 5 dias após o contato, o indivíduo desenvolve algum sintoma. Naquele período, aumenta muito a carga viral dentro do indivíduo, ou seja, o indivíduo entrou em contato, após o primeiro dia do contato, o vírus começa a se reproduzir dentro do organismo do indivíduo. Claro que quanto mais vírus o indivíduo inalou, mais intenso vai ser isso, quanto menor a imunidade, ou se existem fatores de comorbidade, isso também vai ser mais intenso, haverá uma viremia maior, ou seja, uma quantidade maior de vírus no indivíduo. Então, em geral, após o 2º dia do contato, iniciam os sintomas e a partir daí a quantidade de vírus circulantes naquele indivíduo passa a ser significativa. Então, esse momento entre o 2º, o 5º, no máximo até o 7º dia, a primeira semana, é um momento em que há vírus circulando naquele indivíduo. Potencialmente é um período crítico de início da doença, mas é também, então, um período em que o indivíduo, se tem mais vírus, ele vai estar transmitindo mais a doença. Nesse momento, nós devemos fazer, se necessário, a coleta de um exame específico para buscar o vírus, ou seja, para buscar identificar a presença do vírus nas secreções do indivíduo, do paciente. A partir de um dado momento, o organismo ele começa a organizar uma resposta imune contra a presença do vírus. Essa resposta ela vai variar, conforme características de cada indivíduo, mas nós sabemos que principalmente após a primeira semana, após o 7º, 8º, 10º dia, o organismo começa a formar células ou substâncias de defesa chamadas imunoglobulinas, e essas imunoglobulinas elas podem ser detectadas pelo exame de sangue. Então, recapitulando, eu tenho contato com o indivíduo que está infectado e eu adquiro o vírus. 2 dias após, até 5 dias após, esses sintomas, com uma grande chance, já vão estar aparecendo. Nesse momento, o exame adequado é fazer o exame para que se detecte o vírus na secreção respiratória do indivíduo. O exame adequado seria a realização do que a gente chama de um RT-PCR. Tá? O PCR ele é um exame feito em que ele consegue detectar a presença do vírus, ele deve ser feito na fase aguda, idealmente, no máximo, até o 7º dia. Após o 7º dia, o vírus, via de regra, ele deixa de estar presente com tanta intensidade. O que acontece, e que eventualmente vemos os indivíduos tendo piora clínica, não é só o vírus, é o próprio sistema imune do próprio organismo do indivíduo acometido, tentando reagir ou causando reações inflamatórias inespecíficas ou específicas e evoluindo a doença COVID. Então, a doença COVID ela não é resultado só da agressão do vírus. A doença COVID ela é resultado da agressão do vírus e da resposta da imunidade do indivíduo. Parte dessa imunidade, que nós chamamos de imunoglobulinas, conseguimos detectar no sangue. Mas nós só conseguimos detectar no sangue essas imunoglobulinas a partir de um dado momento em que o organismo conseguiu literalmente prepará-las para que essa defesa ocorresse. Ou seja, via de regra, depois do 10º dia, após o início dos sintomas, é o momento correto para que a gente faça os exames de sorologia. A sorologia ela pode ser feita pelo exame de sangue comum, ela pode ser feita através de testes rápidos. Então, existem maneiras diferentes de fazer as sorologias. Então, o diagnóstico ele pode ser feito através da identificação do vírus em fase precoce, através da identificação da defesa do organismo contra o vírus, e isso numa fase mais tardia. De uma maneira geral, quando a sorologia é positiva,
via de regra, o indivíduo já passou pela fase mais grave da doença, via de regra, ele já passou pela fase em que ele mais transmitiu o vírus. E até por isso a sorologia não serve como um cartão verde, vamos falar assim, para que o indivíduo possa estar circulando pelo meio. Vamos pegar exemplos simples. O indivíduo que precisa, de repente, visitar um familiar idoso. Ele vai lá, ele faz uma sorologia. A sorologia ela dá negativa e ele se sente seguro para estar visitando o querido familiar dele, para que aquilo não vai ter risco. Isso é falso. Por quê? Porque a sorologia ela só vai dar positiva muitos dias depois de que o indivíduo esteve com a infecção e que ele esteve transmitindo. Uma sorologia negativa não quer dizer que o indivíduo não esteja doente. E menos ainda quer dizer que o indivíduo não possa estar transmitindo. Então, por esse motivo, a sorologia ela tem aplicações muito restritas. Uma opinião pessoal, a grande aplicabilidade da sorologia é avaliar a questão populacional de cobertura de acometimento do vírus e da prevalência de defesa, para aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho. Do ponto de vista individual ou do ponto de vista de evitar a transmissão do vírus, fazendo a sorologia, porque se caso negativa, isso não garante nada. Então, em tese, o exame mais adequado seria a PCR. Só que a PCR só deve ser feita entre o 3º e o 7º dia dos sintomas. Quer dizer, só vamos fazer a PCR para aqueles indivíduos que têm realmente sintomas de Covid-19 e não de uma maneira populacional, até porque é um exame complicado, não é um exame simples de ser feito. Bom, parte de vocês devem estar imaginando assim, poxa, mas agora é uma fase amarela, o doutor está falando tanto, está insistindo tanto aqui, afinal o estado todo está em fase amarela, a coisa agora está tão mais tranquila. Bom, na verdade essa questão da fase amarela, ou esse termo fase amarela, fase verde, fase vermelha, isso foi parte de um plano do Estado, da Secretaria de Saúde, um plano, aliás, bem desenhado, né, onde o título e o grande mote desse plano era a questão da retomada consciente às atividades normais. Então, até por conta de série de situações de propagação do vírus, por ser um vírus de uma disseminação muito rápida e fácil no meio da comunidade, por conta do sistema de saúde não ter tido, talvez, o adequado tempo para se preparar lá no início da pandemia, com relação à estrutura, com relação a número de leitos e disponibilidade de equipamentos. A princípio, a estratégia foi que fizéssemos o tal do distanciamento social. Esse distanciamento social cobrou um preço, e cobra ainda caro, do ponto de vista individual, psicológico, e do ponto de vista financeiro, já que sabemos que o comércio foi muito afetado, a questão econômica do país como um todo, não só do Estado. A ideia da retomada consciente seria que nós todos tivéssemos a consciência do momento em que a pandemia esteja mais calma, mais abrandada, com o menor número de indivíduos circulantes, e a relação dessa situação com o número de leitos e disponibilidade do sistema de saúde. Porque, de um ponto de vista meio, grosseiro, se eu tenho muitos indivíduos doentes, mas eu tenho uma boa capacidade do sistema de saúde de acolher esses indivíduos, então eu posso estar permitindo que esse vírus continue circulando, já que está todo mundo sendo muito bem acolhido e muito bem atendido no sistema de saúde. Então o que aconteceu foi que conseguimos adequar o número de leitos ao número de novos infectados. E isso permitiria o que a gente chamaria de uma retomada consciente e que infelizmente não é o que estamos vendo na prática. Então, são fotos que eu tirei da imprensa, tá disponível e está no noticiário, acredito, todo dia, de aglomeração em bares, os indivíduos sem máscara, aglomeração no comércio de rua, também indivíduos sem máscara e praias superlotadas, a foto da praia especificamente aqui é o Rio de Janeiro, mas isso, com perdão, isso não é retomada consciente, não era esse o planejamento, não é dessa maneira que devemos proceder, acredito, e era o plano inicial que fosse diferente. Até porque, lá no início, quando começamos a situação do distanciamento social, em 24 de março, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele é um gráfico da Universidade Johns Hopkins, é um gráfico que ficou famoso no mundo todo, porque ele atualiza e monitoriza informações de todos os países do mundo
sobre o coronavírus, e isso é feito diariamente ou mais de uma vez por dia, né? Essa universidade se propôs e mantém esse serviço gratuito até hoje. A informação basta vocês acessarem o site, pelo próprio Google, vocês vão achar o painel Johns Hopkins, ele está lá disponível e é aberto a quem quiser acessar. Então, lá em março, quando começamos essa história do distanciamento social, foi quando a pandemia efetivamente chegou no nosso país, no início de março. Tínhamos lá alguma coisa em torno de 400 mil casos confirmados no mundo todo. Para o Brasil, aquilo não era ainda exatamente significativo e a ideia seria que nós tivéssemos, então, uma redução drástica na curva de contaminação dos indivíduos no nosso país, especificamente. Ontem à noite eu atualizei o gráfico. Então, hoje, aquele gráfico de 400 mil pessoas traz uma informação de 33 milhões e 800 mil pessoas contaminadas no mundo. O Brasil é o terceiro país com o maior número de casos confirmados de Covid-19, né, de coronavírus. E o Brasil é, infelizmente, o segundo colocado em termos de número de mortos. Então, assim, nós somos o terceiro colocado em incidência e o segundo colocado em mortalidade. O nosso resultado no tratamento da doença talvez não esteja sendo tão brilhante assim quanto o que a gente gostaria de acreditar. Então, o Brasil hoje tem 142 mil mortes. Esse dado é atualizado de ontem à noite pela Johns Hopkins, que bate com o que o Ministério da Saúde vem divulgando. Bom, passamos por um período bem difícil. Esse gráfico de novos casos diários, também do mesmo painel, ele está disponível lá. Ele mostra que passamos um período de alto índice de novos casos, ou seja, de contaminação do vírus. E a gente quer acreditar que lentamente a curva vai descendo, tá? Com algumas variações ali, vocês veem algumas espículas. Temos alguns problemas aí, vamos dizer, do ponto de vista prático, né? Os laboratórios soltam poucos resultados ou não se consolidam muitos exames nos domingos, né? Então, às segundas-feiras, classicamente a gente tem mais casos, mas de uma maneira geral, esteve pior numa situação lá entre final de julho e agosto do que parece estar agora. Vamos já terminando setembro e começando outubro. O problema é que o nosso país é um país continental, é um país muito amplo. Sabemos que a pandemia começou, por exemplo, antes em São Paulo, capital, do que aqui no interior para a gente. E aqui, especificamente na nossa região, especificamente falando de Presidente Prudente, essa queda lenta talvez seja um pouco precoce para a gente dizer que ela está consolidada. Então, aqui é o boletim diário da Prefeitura de Presidente Prudente, aliás, muito boa qualidade, muito bem feito, onde temos o número de indivíduos que foram notificados como suspeitos, os indivíduos que foram descartados, aqueles confirmados. São números que são progressivos, claro. O próprio número de óbitos, que é lamentável, mas ele é progressivo, ele não vai retroagir. Acredito eu que devemos prestar bastante atenção no número de indivíduos que estão aguardando o resultado. Esse número de indivíduos aguardando o resultado significa que esses indivíduos tiveram um diagnóstico há poucos dias e agora estão com o exame em andamento, ou seja, são indivíduos que potencialmente eles estão com a doença agora. Claro, não serão os 1.105 que estarão doentes de Covid, mas boa parte deles estarão. E esses indivíduos estão circulando e potencialmente podem estar transmitindo a doença a outros. É feito todo um trabalho de vigilância epidemiológica para que isso não aconteça, mas pode estar acontecendo. E o número de indivíduos hospitalizados, 59 cidadãos prudentinos hospitalizados hoje, não é um número baixo. Esse número já foi maior, já chegou perto de 70, mas também não foi muito maior que isso. Então, infelizmente aqui, eu acho que dá para dizer que a gente ainda está pelo platô e esperamos estar nos aproximando do início da queda da curva. Bom, como tratamos então? Já que a doença é uma realidade, ela está aí, ela ainda nos acomete, especialmente na nossa região, de uma maneira importante. O que temos de comprovado em termos de tratamento, e aqui eu trouxe para vocês, é o Sanford Guide, é um guia famoso, utilizado por médicos infectologistas e de outras especialidades, é um guia americano, tá? Patrocinado por uma universidade americana. Eles abriram especificamente um guia para Covid.
É um guia aberto, você tem acesso a ele gratuito na internet. E lá tem vários quesitos, desde recomendações com relação ao distanciamento social, ao uso de máscaras ou não, em que situações isso deve ser feito, recomendações com relação aos exames diagnósticos e recomendação com relação ao tratamento. Especificamente com relação ao tratamento, o Sanford Guide ele traz 4 situações que trazem real impacto. A primeira delas é um antivírus, é o Remdesivir, é um antivírus novo, foi aprovado às pressas pelo FDA americano para uso nos Estados Unidos, ele ainda não tem aprovação da Anvisa no Brasil para uso, então não temos ele disponível aqui, mas ele comprovadamente tem ação e eficácia reduzindo a gravidade da Covid. Não chegou para a gente, deve chegar, o problema é o custo. Tá? Uma dose de Remdesivir ou um tratamento com Remdesivir fica transferindo isso para real alguma coisa em torno de R$17 mil. Ou seja, a nossa possibilidade de uso de larga escala para a população vai ser bastante limitada. O uso do corticoide sistêmico, especificamente a dexametasona, tem bastante estudos, existem outros corticoides também testados, para pacientes com pneumonia viral por Covid comprovada e com hipóxia. Então não é todo paciente portador de Covid que vai ter indicação de usar corticoide, mas aqueles com infecção pulmonar viral, né, pneumonia viral e reflexão suficiente para que haja dessaturação ou queda da oxigenação, eles têm indicação e vão ter benefício no uso do corticoide sistêmico. Anticoagulante, sabemos que a Covid tem então um acometimento vascular, é uma síndrome procoagulante, tem lesão endotelial e facilita a ocorrência de tromboses em vários órgãos, inclusive no pulmão, e isso eventualmente é mecanismo de mortalidade. Então existe sim indicação do uso de anticoagulantes para alguns perfis de paciente, especialmente aqueles mais graves, especialmente aqueles que já tinham algum fator de risco prévio para a ocorrência de fenômenos trombóticos. E a questão do suporte inespecífico intensivo, ou seja, o uso de oxigênio, o uso eventualmente de dispositivos ventilatórios auxiliares, também vai ter impacto comprovado na sobrevida dos indivíduos. E aí ele coloca um comentário que eu copiei, está em inglês, se vocês me permitem, que não há outras terapias com eficácia comprovada, mas que eles fortemente encorajam que coloquemos os nossos pacientes em trials clínicos, quer dizer, em testes clínicos. Hoje, no mundo, temos mais de 800 testes clínicos sendo realizados com diferentes tipos de medicação. Algumas delas, infelizmente, já sabemos que a resposta não é tão satisfatória como gostaríamos. Outras delas ainda em fase de teste, que quem sabe para um futuro breve tenhamos novidades felizes aí. Bom, e como é que fica a questão do idoso? Como é que fica a questão do envelhecimento natural do pulmão? É esperado, e para todos nós, vamos ter um envelhecimento natural do sistema respiratório. Acontece não só no pulmão, que temos perda de fibras musculares, perdemos capacidade ventilatória, o músculo diminui a capacidade com que nós respiramos, isso vai acontecer para todos. Temos uma alteração na questão da leitura de pressões parciais de oxigênio e gás carbônico. De uma maneira grosseira, o idoso responde menos a essas variações. Com o passar da idade, o centro bulbar passa a aceitar, entre aspas, essas variações de uma maneira um pouco mais intensa, e isso é ruim, porque é necessário que haja uma queda mais expressiva do oxigênio ou um aumento mais expressivo do gás carbônico para que haja uma reação do centro bulbar ventilatório. Dessa maneira, o idoso acaba se percebendo dispneico de uma maneira mais tardia e procurando ajuda, eventualmente, para tratamento de uma maneira um pouco mais avançada ou quando a patologia já está mais avançada. É sabido que existe uma queda da imunidade geral no idoso. Com o passar da idade, nós perdemos um pouco da capacidade de resposta a infecções como um todo. Isso também acontece no pulmão. A gente perde os macrófagos alveolares, são as células responsáveis pela defesa a bactérias, vamos dizer assim, a outras infecções pulmonares. Nós temos algumas alterações na regulação de imunoglobulinas, e as imunoglobulinas são parte importante, especificamente na resposta contra a Covid. E, assim, sucessivamente, outras situações vão acontecendo para que o sistema imune do idoso não tenha mais a mesma vitalidade ou resposta, ou capacidade de resposta que o indivíduo jovem. E a própria função pulmonar.
A partir dos 20 anos de idade, nós perdemos capacidade respiratória como um todo, e no idoso existe uma queda um pouco mais acentuada, mas de uma maneira um tanto quanto variável. Essa variabilidade depende muito do quanto o idoso é ativo regularmente do ponto de vista físico e o quanto ele era previamente preparado do ponto de vista físico. Então, quanto mais atividade física faz o idoso, quanto mais atividade física ou preparo ele teve no decorrer da vida, melhor. E por isso que a gente bate na tecla de que o idoso não pode permitir sedentarismo. O idoso ele tem que estar sempre se esforçando, ele tem que estar sempre trabalhando a questão do preparo muscular, a questão do preparo respiratório, porque isso vai impactar não só na capacidade física específica, mas até na capacidade de resposta contra infecções pulmonares, por exemplo, e que é o caso aqui para a gente. Bom, e o balanço disso, então, como é que fica? Como é que fica a situação do idoso, especialmente contra a Covid? Bom, é uma população de risco, propagandas várias foram feitas e continuam sendo feitas e precisam ser feitas para conscientizar essa população de que ela é realmente mais vulnerável, é uma faixa etária de maior risco. Essa coluninha aqui da direita, no slide, eu coloco para vocês o dado americano. Como é que funciona a mortalidade por Covid nos Estados Unidos? E esse dado é recente, tá? É desse mês de setembro. Indivíduos com menos de 18 anos de idade têm uma mortalidade para 1.000 acometidos muito baixa. Não é zero, mas é muito baixa. E com o passar da idade, vocês veem que essa mortalidade ela vai subindo e que para o indivíduo idoso, já numa idade mais extrema, essa taxa de mortalidade ela ultrapassa 30%, ou mais de 300 casos de mortes para cada 1.000 indivíduos acometidos pela Covid. Ou seja, é muito significativo. Existe, então, uma variabilidade que, sem dúvida, mostra para a gente que essa população ela merece um cuidado redobrado. Mas não é uma luta que se luta sozinho. Estamos todos estudando. Nunca se avançou tão rápido em termos de conhecimento de uma doença, em termos de conhecimento de um agente específico ou vírus, e em termos de tratamento. Nunca a ciência andou de braços dados, a gente nunca viu isso, e fiz a brincadeira outro dia. Eu nunca vi a Sociedade Brasileira de Pneumologia e a Sociedade Brasileira de Infectologia falando tanto a mesma coisa quanto estão falando agora. O alinhamento é muito intenso, a pesquisa é muito intensa, a divulgação disso é aberta. O Sanford Guide, por exemplo, que eu mostrei para vocês, é um livro caríssimo. Ele é caro. A gente tem que pagar para ter acesso. Mas para a Covid não. É gratuito. Você entra lá e você tem acesso a toda a informação gratuita. Então esse esforço, ver esse esforço acontecer é muito bacana. Bom, para finalizar, e o que vem agora? O que nos espera? Já que a doença está em decréscimo, já que a gente sabe que isso vai passar, se Deus quiser, e está começando, não passou, mas está começando. Bom, a gente infelizmente espera alguns efeitos colaterais da estratégia de tratamento. Como todo remédio que nós usamos, eventualmente é só o sabor que é amargo, mas eventualmente efeitos colaterais surgem. E efeitos colaterais do remédio que nós usamos, nós enquanto sistema de saúde. Da questão do distanciamento social, o efeito colateral está aparecendo. Já temos um alto índice de indivíduos com distúrbios psicológicos, efeitos negativos na saúde mental das pessoas, e para o idoso não é diferente, se não for, na verdade, mais intenso. E nós temos, sim, efeitos colaterais também. Opa. Só um instante, um problema aqui no passador de slide. Aí. Temos também efeitos colaterais ou sequelas do indivíduo que lutou diretamente com a doença. É uma doença grave. O acometimento não só pulmonar, mas sistêmico dela é grave. Então, sim, nós temos alguns campeões aí que venceram a luta e que estão, infelizmente, nesse momento, enfrentando as sequelas dessa luta. Sabemos que essas sequelas elas podem ser multissistêmicas. É uma doença de acometimento preferencial pulmonar. O pulmão é o marco zero dessa infecção. Mas o pulmão ele se ressente, ele fica cicatrizado, e voltar ao normal nem sempre é o que vai acontecer. Sabemos que é uma doença que tem um acometimento cardíaco bastante relevante, um acometimento neurológico comprovado e bastante relevante, e até outros órgãos, como o próprio fígado e o pâncreas, também podem estar acometidos. Uma parcela grande dos indivíduos que têm síndromes agudas respiratórias por Covid vai ter sequela pulmonar.
Sabemos que essas sequelas se estabilizam, em geral, 6 meses após. Então, como a pandemia começou aqui para a gente no Brasil em março, nós estamos começando a ver isso acontecer na prática agora. Esses pacientes graves e que venceram a Covid agora estão tendo essa luta pela frente. É só um exemplo, é só uma ilustração de uma tomografia com muita lesão pulmonar fibrótica, já estabelecida aqui no caso cerca de 1 mês após a alta do tratamento, mas já prevendo que vai ficar muito cicatriz nesse pulmão. Esse indivíduo não vai voltar a ter uma vida normal, tá? Do ponto de vista respiratório. Acho que o passador continua me sacaneando aqui. Obrigado. Então, assim, sabemos que pacientes mais graves terão infecção fibrótica. Precisamos focar não só no tratamento da fase aguda, mas já chegou o momento da gente conversar sobre o tratamento desses pacientes que vão ficar com sequelas. Temos uma prevalência de infecções oportunistas, até por conta dessas sequelas, que não é pequena. Precisamos abordar essas questões psiquiátricas, até cognitivas, dos pacientes que tiveram Covid grave, ou que eventualmente tem só reflexão psicológica mesmo, da questão do distanciamento, da imposição disso para a comunidade, né? E o idoso ele tem que ser foco dessa atenção, né? Uma das possibilidades é fazer telemonitoramento. A reabilitação pulmonar ela vai ser muito importante, e trabalhar aqui, quando eu falo reabilitação pulmonar, eu estou falando de pulmão, mas eu estou falando também de músculo, de capacidade muscular respiratória. Isso tem que ser trabalhado para esses indivíduos. Essa publicação aqui é da revista da Sociedade Espanhola de Pneumologia, onde ele vai falar o que eu acabei de dizer para vocês, que existem já muitos pacientes iniciando esse acompanhamento de sequelas pós-Covid, e ele vai trazer uma situação, ele traça lá uma autocrítica muito pesada até, onde ele diz: a gente devia estar preparado para atender esses pacientes, até do ponto de vista de telemonitorização. Ou seja, a medicina está evoluindo nesse momento de pandemia, inclusive nesse ângulo de visão da possibilidade de estarmos monitorando as pessoas por dispositivos móveis, por videochamadas, por telefonemas, né, que seja. Acredito que aqui em Prudente nós saímos bem na frente com relação a isso. Lançamos aqui na UNOeste, em parceria com a Prefeitura Municipal, o Telesaúde, para fazer o atendimento de indivíduos com sintomas, sinais e sintomas relacionados à Covid. Então, o Telesaúde conseguiu atingir um número muito grande de indivíduos, isso é muito bacana. E estamos já progredindo essa questão do Telesaúde para o acompanhamento desses indivíduos pós-pandemia. E isso é muito legal ver que aqui conseguimos nos adiantar até em relação a países desenvolvidos da Europa, né? Bom, e quando vai acabar? Minha apresentação está acabando. Quando vai acabar a pandemia? Pois é, lá no começo da aula eu mostrei para vocês que em maio se achava de uma maneira muito otimista que durava no máximo mais um mês. Eu vou me confessar que eu tive na turma que errou também. Eu também achava que isso ia durar menos tempo, e infelizmente não é o que a gente está assistindo. Então a resposta que eu preciso dar é que não. A gente não tem uma previsão de quando isso acaba. A gente tem fé na vacina. Acreditamos que a vacina, se ela trouxer uma boa resposta ou uma imunização em uma porcentagem razoável, ela pode ser sim um marco bastante importante para encaminhar a humanidade para o fim dessa pandemia, ou pelo menos para uma situação de pandemia muito mais controlada. Temos uma série de vacinas em fase avançada de testes. Temos alguns discursos otimistas dizendo que para dezembro, talvez, já tenhamos alguma disponibilidade para o nosso país. Eu quero ser otimista de achar que para, quem sabe, fevereiro, março do ano que vem, alguma coisa real já esteja sendo feita para a população no nosso país. Enfim, vou terminar homenageando aqueles que venceram a pandemia, e 2 idosos aqui, a Dona Maria, eu não sei o nome exato dela, né? E o seu Francisco, também não sei o nome exato, ela é do Rio Grande do Sul, ele é do Maranhão. Os dois com 102 anos, com Covid, com forma grave, e que venceram a pandemia, trazendo uma mensagem de otimismo aí. Era isso. E nós agradecemos imensamente, Dr. Benetti, e agora nós vamos fazer uma rodada de perguntas
Bom, a primeira pergunta, contextualizando o que o senhor já falou, da questão dos idosos no isolamento social e as questões de saúde mental, a Larissa quer saber, o senhor acha que já está um período apto para os idosos voltarem a fazer atividades físicas como um recurso para essa saúde mental ter uma melhoria? Acredito que nós precisamos individualizar a análise e ter um pouco de cautela, no sentido que a atividade física ao ar livre, ela não só ela é recomendada, como em momento nenhum ela deveria ter sido interrompida. A atividade física ao ar livre, individual, ou seja, o indivíduo sozinho, num local não aglomerado, ela pode ser feita sem grande problema. Independente do indivíduo do qual eu estou falando, independente da idade, independente até da relação das comorbidades. Se ele tem a capacidade, se ele tem a liberação médica para fazer o exercício, ele nunca deveria ter parado, na verdade. Tá? Caso a opção seja por atividades físicas em grupos, como temos vários grupos, né, de atividades físicas, especialmente em idosos, mas também em outras situações, que isso seja feito então com o uso da máscara, ou seja, o equipamento de proteção individual. Isso deve ser o suficiente para que o risco seja mínimo. Então, que isso, sim, tem que ser feito, a atividade física precisa ser feita, mas nesse caso, então, com equipamento de proteção individual. Para a nossa realidade, agora eu vou falar da região de Presidente Prudente, para o número de casos que nós ainda vemos sendo registrados a cada dia. A atividade física em locais fechados, sem ventilação, especialmente para grupos de risco. Então, agora de novo falando dos idosos e daqueles portadores de comorbidades, não, ainda não dá, não deve ser feita. Muito obrigada, doutor. Uma outra pergunta da Jaqueline. Pensando na duração do Covid, o senhor acha que é uma doença que veio para ficar? Jaqueline, a gente gostaria de acreditar que não. Eu gostaria de acreditar que não, mas a história tem mostrado que alguns coronavírus, eles se perpetuam. Um exemplo é a síndrome do Oriente Médio, que é o MERS. Ele é um outro tipo de coronavírus e até hoje ele está lá, com impacto bem menor em termos de quantidade de infectados, mas com impacto até maior em termos de porcentagem de mortalidade. Tudo vai depender do como vai se desenrolar a questão da vacina, e tudo vai depender do como vai se desenrolar a questão da possibilidade desse vírus mudar. Então, os vírus, eles têm capacidade de sofrer mutações. Os vírus, eles podem se modificar, ele mesmo, e de repente ele acaba se perpetuando dessa maneira. A resposta para a tua pergunta é que isso é imprevisível. Mas a história nos mostra que as pandemias, elas vêm e elas vão. Com mais ou com menos tempo de duração. Acredito que essa pandemia uma hora vai. Se o Covid-19 ou se o SARS-CoV-2 vai embora, não, acho que não. Mas ele não vai ficar com esse impacto e com essa repercussão que a gente está vendo. Ainda nesse contexto, a Rafaela Sobrinho, que estava falando com a gente lá de Portugal, ela quer saber se o senhor acha que ainda é possível que haja uma segunda onda de infecção pelo coronavírus. E se sim, se ela vai ser ainda mais agressiva. Oi, Rafaela. Sua pergunta é boa. Parece que alguma coisa semelhante já está acontecendo em alguns países da Europa. Então, para a Inglaterra, França, Espanha, já estamos vendo um novo aumento do número de casos. Esse novo aumento do número de casos já está desencadeando, inclusive, algumas reações governamentais nesses países. A Inglaterra, especificamente, está discutindo de novo se vai fazer lockdown ou não. Extremamente criticável, discutível, mas estão discutindo, é fato. Esse aumento do número de casos não parece estar vindo acompanhado de um mesmo aumento do número de gravidade ou de índice de gravidade. Então, se vamos ter uma segunda onda em alguns países, acredito que sim. Se vamos ter uma segunda onda no Brasil, a resposta é que a gente nem saiu da primeira, mesmo. Se essa segunda onda vem mais grave, aí vai depender da capacidade do vírus se mutar e, de repente,
propiciar as possibilidades de infecções mais graves? A resposta inicial é que aparentemente não, mas é tudo muito inicial. Assim como lá em fevereiro a gente sabia muito pouco sobre a segunda onda, agora a gente está começando a saber e é muito pouco conhecimento para te afirmar isso. Quero crer que não, mas eu não posso garantir. Certo. E agora, a última pergunta foi realizada tanto pelo Vitor como pela Mariana. Então, eles questionam pela existência na literatura de informações que sustentam as alterações sensoriais, como do olfato e da gustação. Durante a doença, elas são perceptíveis e são relatadas muitas vezes como sintomas, mas são de caráter permanente ou transitórios, apenas durante a doença? Vitor e Mariana, olha, essas alterações de olfato e paladar, primeiro, elas não são específicas do SARS-CoV-2, tá? Então, não é só a Covid-19 que traz isso. Claro que, nesse momento de pandemia, o indivíduo que evolui com alteração de paladar e olfato, com grande chance ele está infectado sim pelo vírus. Essas alterações, elas são transientes na enorme maioria dos casos, quer dizer, elas vêm e elas vão. Elas vão durar relativamente pouco tempo, semanas, na maioria dos casos. Tá? Então, assim, lentamente o indivíduo vai retornando o paladar, isso é muito variável, mas em semanas isso se recupera na enorme maioria dos casos. Mas respondendo mais diretamente à pergunta de vocês, é que sim, nós já temos vários relatos de indivíduos com mais de 6 meses de evolução e que mantêm a perda de paladar e de olfato. Se isso a mais longo prazo vai ser recuperável, a gente também não sabe. Mas, infelizmente, pode acontecer dessa alteração ser um tanto quanto permanente ou mais duradoura do que gostaríamos. Agradecemos novamente, doutor, e agora deixamos em aberto para o senhor fazer seus agradecimentos. Eu vou repetir o agradecimento inicial pela oportunidade de estar aqui. Acredito que a boa informação ela tem que ser compartilhada, tem que ser disseminada. Nesses tempos em que o acesso à internet é tão aberto, qualquer um digita alguma coisa lá e aparece eventualmente uma bobagem e a gente acaba compartilhando. Então, vamos disseminar a boa informação e vamos ser otimistas porque vai passar.